Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo, mas falando de um outro assunto que eu ainda não comentei aqui ainda. Eu tô um pouquinho atrasada, me perdoem. Eu quero contar pra vocês que eu tô fazendo o desafio literário do calendário proposto pelo Victor Martins lá no canal dele. E o desafio de janeiro era começar uma trilogia ou uma série. Então, pensando nesse desafio que eu resolvi, fazer com o calendário do Victor Martins, eu escolhi começar uma série, vou pegar aqui, ó, que se chama Deixados para Trás. Essa série é composta por 13 livros e eu vou falar um pouquinho desse aqui, que é o primeiro livro, que é a série que eu resolvi começar com esse desafio do Victor Martins no calendário. Qual que é a temática, então, do livro Deixados para Trás? Inclusive tem um filme, só que ela não aborda os 13 livros. O filme, acho que só tem três filmes até agora da série. E o primeiro livro tem um filme que também chama Deixados para Trás. A temática, então, dessa série é sobre o Apocalipse. O que eu gostei na série é que ela aborda o Apocalipse um pouco diferente do que a gente já viu até agora de Apocalipse, né? Porque até então a gente viu falar de Apocalipse com relação a zumbis, com relação a alguma coisa assim, né? The Walking Dead e essas outras coisas que tem. Ela fala de Apocalipse, mas com uma temática um pouco diferente, porque ela leva em consideração os fatos bíblicos do arrebatamento. Então, o que aconteceu? Quando os autores, eu não sei pronunciar o nome deles, mas tá aqui, depois eu deixo embaixo aqui também, quem quiser ler. Quando os autores, então, foram escrever o livro, eles pegaram uma base de um pastor que leu a Bíblia, estudou a Bíblia, ele escreveu o que aconteceria de acordo com o que está descrito no Apocalipse, no livro do Apocalipse na Bíblia. Então, todos os fatos que estão lá são fatos que acontecem aqui na história. Então, meio que o livro se baseia nos fatos bíblicos do arrebatamento para contar a história. Então, esse é o plano de fundo aí. Então, é um dia qualquer na vida de todo mundo, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo bem, e de repente, bum, é o dia do arrebatamento. E a ideia do arrebatamento é que as pessoas, como as pessoas não vão estar sabendo, do arrebatamento, e as pessoas vão simplesmente desaparecer, deixando apenas a roupinha do corpo no local onde elas estão, as joias, o óculos, no meu caso, os brincos. Se eu for arrebatada, eu vou deixar a roupa e só isso. Então, vai sumir um monte de gente do nada, assim, entendeu? Num dia qualquer, num momento qualquer, do nada vai sumir um monte de gente. E a história começa, então, relatando pra gente a vida do Rayford, que é o piloto de um avião. E ele é um piloto de um 747, ele trabalha com uma companhia aérea, então ele tá num voo indo pra Europa com a sua tripulação, com os passageiros, num dia qualquer, normal, e ele tá indo pra Europa. E o Rayford é casado, ele tem 2 filhos, um dos filhos dele é a Chloe, ela tá na faculdade, e o Rayford, ele tá naquela fase em que ele tá querendo ter meio que um relacionamento com uma aeromoça lá da tripulação dele. E ele tá naquela coisa, vou, não vou. E aí acontece o arrebatamento no momento em que ele tá no avião pensando em ficar com essa aeromoça. Aí o que acontece, O pessoal some, ela entra na cabine e fala, olha, parte da tripulação e parte dos passageiros sumiram, inclusive todas as crianças sumiram, do nada. E ninguém sabe o que está acontecendo. E com esse caos que acontece no mundo, no mundo todo tá esse caos porque as pessoas sumiram. Então sumiram vários profissionais da área de aviação, sumiram vários profissionais da área de saúde. Então o mundo tá, em caos. E o Rayford tem que pousar o avião. Então no primeiro momento do livro, você acaba acreditando até, porque a narrativa é um pouco... Eu achei a narrativa um pouco lenta, então a gente começa a pensar que o livro vai ficar o tempo todo, a história vai ficar o tempo todo, imagina esse tanto de páginas aqui, são 416 páginas, dentro do avião, relatando isso, como é que vai pousar o avião, não tem mais pessoas no chão para poder ajudar, os aeroportos estão em caos, tá tudo cheio e tal, e avião caindo... E é isso. Então, no primeiro momento, a gente acredita que o livro vai ficar abordando isso e falando disso. Mas não. No início do livro, logo no início do livro, a gente começa a perceber logo, assim, depois que a gente pega meio que o jeito da história, a gente percebe que o Rayford é um dos personagens principais, mas não porque ele tem que pousar o avião, entendeu?
porque no primeiro momento a gente pensa que é, mas não é isso. Ele é um dos personagens principais porque a história vai envolver muito ele. E o outro personagem principal é o Buck Williams. Ele é um repórter de um jornal, acho que é Cenário Global, que chama o jornal, se não me engano. E ele também tá dentro do avião. Ele tava indo pra Europa pesquisar uma fonte que tava passando informações pra ele de que alguma coisa muito louca ia acontecer no mundo, porque vários presidentes, várias pessoas responsáveis por vários conselhos financeiros de várias nações estavam se unindo e tal. E então o Buck estava indo atrás desse furo de reportagem, e ele também é um dos personagens principais. Ele foi também deixado para trás, assim como o Rayford. Então logo depois que o Rayford pousa o avião, né, ele quer ir atrás da família, quer notícias da esposa, do filho e da filha que tá na faculdade. E o Rayford, na verdade, ele tá procurando uma forma de ir pra Europa, porque o Rayford não, desculpa, o Buck tá procurando uma forma de voltar pra Europa, porque na verdade ele não foi, porque o Rayford volta com o avião, então não tem como ele ir. Aí ele fica tentando descobrir várias maneiras pra ir pra Europa, pra pegar esse furo de reportagem, enquanto o Rayford tá voltando pra casa pra ver a esposa, o filho e tentar entrar em contato com a filha que está na faculdade. Tá, essa é o básico da história. O que eu posso falar, então, assim, um pouco mais, sem dar muito spoiler, né? Sem contar muita coisa, assim, muitos spoilers da história. O Rayford, o que ele vive no livro é meio que um drama. Porque ele foi deixado pra trás, mas não é bem isso que ele mostra pra gente no início. Não é bem esse arrependimento. Porque até então, ele não sabe. Quer dizer, na verdade, praticamente nenhum dos personagens sabe que eles foram deixados para trás, que o que aconteceu foi o arrebatamento. Tem várias teorias que são cogitadas, né? Invasão alienígena, algum problema com bombas nucleares, várias coisas são cogitadas aqui na história. Então, o Rayford também não sabe o que aconteceu. Então, a parte que aborda o Rayford é sempre um drama. Ele, né, em busca da família, em busca da esposa, se arrependendo de ter, né, de ter quase tido um caso. Então é meio que um drama. E a parte do Buck Williams, né, que é a parte da reportagem, que é o repórter da história, é ele correndo atrás desse furo de reportagem. Ele não tá nem aí pra essas pessoas que sumiram, não. Ele não tá cogitando, por que as pessoas sumiram? Será que tem isso e tal? Ele não tá procurando o furo de reportagem porque as pessoas sumiram, não procurando a explicação pra fazer uma reportagem porque as pessoas sumiram. Ele tá indo atrás daquele furo de reportagem que ele tinha lá na Europa. Então, meio que uma parte do livro, porque o livro é narrado por um narrador que eu não gostei. Assim, eu não gostei do narrador. Eu achei que eu demorei a pegar o jeito da história por causa disso. Eu acredito que se tivesse sido narrado em primeira pessoa, né, o Rayford falando e o Buck Williams falando, eu acho que talvez a história tivesse ficado um pouco mais fácil pra mim. Eu não gostei do narrador, eu achei que ele não queria me contar a história, sabe? Sabe quando você fica com aquela sensação que a pessoa não quer te contar? E talvez seja essa a ideia mesmo dos autores, né? De ele não contar pra deixar você meio assim, né? Querendo saber e tal. Mas não funcionou comigo, não. Eu fiquei com a sensação de que o narrador não queria me contar a história. Ele tava ali, mas assim, contando de forma muito assim, não tô afim, não tô querendo. E aí, então, uma outra coisa, assim, que eu não gostei muito foi que... Então, nas partes do Rayford, é um drama muito pesado, né? Drama e tal, ele pensando como é que vai ser, o que vai fazer e tal, minha esposa, não sei o quê, e como é que ele tá se sentindo, e é isso. E do outro lado tá aquele boom, aquela coisa super agitada que é o Buck, né, em busca da reportagem, do furo de reportagem, e super movimentada. Aí você tá bem lendo aquela coisa, uau, tal, não sei o que, querendo descobrir, aí pá, cai no Rayford. Ai, meu Deus, que drama, ai, esse homem vai me encher o saco, meu Deus do céu. Aí eu não gostei muito disso, não. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler dramas. Então, essa parte do Rayford, até a parte que tava muito dramática, eu não gostei. A partir da hora que ele começa a investigar o desaparecimento da esposa, né? O que aconteceu com a família dele e tal.
e ele encontra, né, com algumas pessoas, aí fica mais bacana, aí a coisa começa a ficar mais dinâmica, as coisas começam a acontecer, mas isso já é mais pro final do livro. Uma coisa que eu acho que vai acontecer nos próximos livros é que eles vão explorar mais a filha do Rayford, né, porque nesse livro que ela é bem pouquinho explorada. Ela é uma pessoa, ela é meio que uma coadjuvante mesmo, e o espaço fica pro Rayford e pro Buck. E no final eles acabam acontecendo umas coisinhas e tal, que as histórias acabam se interligando, né? Mas eu gostei, é um livro que eu achei bacana, eu pretendo continuar lendo a série dos outros 13 livros, afinal eu tenho os 13 aqui em casa, tá tranquilo, né? Tá favorável, como se diz. Então eu acho que dá pra mim continuar lendo. E é isso, pessoal, eu espero que eu consiga fazer, né, todo o desafio aqui do calendário. E depois eu gravo mais vídeos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Beijos!